gente não perder tempo, nós temos prova dia 18, né? Lavínia tá aí. Lavínia, vê para mim qual o ponto da matéria que eu parei. Ou você ou José Carlos, que vai me auxiliar bastante aqui. Ok? Ô, Bruno, eu não sei se é porque eu não estava anotando no papelzinho, acho que eu perdi ele. Mas a última coisa que tinha anotado no caderno aqui, do dia 9, era competência em razão da matéria, mas eu acho que você chegou aí mais para frente. Aí, como tinha o exercício, eu acabei parando de anotar. Mas o pessoal confirma aí se é isso mesmo. Não estou conseguindo ouvir. Lavínia, eu não consegui te ouvir. Realmente eu não estou conseguindo te ouvir mesmo. Vamos lá. Bruna Mendonça. Caroline Michelito. Eduarda Barbieri. Elimar. Dantas. José Carlos. Presente. Fernando. Laline. Laura. Estava com a primeira vara civil, né? Lavínia. Leandro Teixeira. Letícia. Lucas Schiavon. Lucas Zopelaro. Mariângela. Natália. Rodrigo. Shirley. Stephanie. Tainá. Tamara e Vanessa. Alguém que eu tenha esquecido? Nome. Coloquei, Carol. Rodrigo, foi a questão do... Isso. Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo Almeida. Seja bem-vindo. Não sei se você já teve aula comigo, mas o que precisar de mim, eu estou à disposição para te ajudar. Tá joia? Então, já me conhece, fique à vontade para qualquer sugestão ou ponderação. Bruna, deixa eu ver a Bruna. Bruna, coloquei presença para você agora. Eu dei o exemplo do caminhoneiro Rodrigo Rocha, eu falei do 651, que a competência seria de todo o trajeto que ele faz. É isso? Confirme para mim. Foi isso mesmo, né? Então, eu dei a resposta desse exercício dizendo que se tratava de competência que se estendia por todo o trajeto, não é isso? Era um caso de Leopoldina, Cataguás, Rio de Janeiro e Ubá. E ele optou por ingressar em Ubá. Foi isso? Artigo 651 da CLT, confirmem para mim.
Isso, a audiência foi para o dia 22 de março, hein? Eu acho que amanhã eu vou pegar para fazer a defesa. Eu fiz a exceção e vou fazer a defesa. Só para a gente recapitular. Artigo 651. Deixa eu chegar aqui no meu artigo 651. Isso, artigo 651 e os parágrafos que trazem a exceção. Então, eu tinha dito a exceção do parágrafo 1º, do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Ok? Tranquilo? Quanto a isso? O slide nós terminamos. Deixa eu só fechar aqui a chamada. Pronto, chamada realizada. Vamos lá aos slides da aula. Acho que o nosso slide era esse, ó. Vocês estão vendo aí o slide? Aparece aí para vocês o slide? Tá aparecendo não, Bruno. Apareceu não? Para mim apareceu agora. Tá no slide 2, introdução. Introdução. Isso aí. Mas ele está aparecendo muito... Ele está aparecendo no meio da... Apareceu? Mas não era para aparecer, era para aparecer no formato tela cheia. Deixa eu ver se ele vai trocar. Tá vendo? Ele não está trocando. Um problema aqui para nós. Deixa eu só... Vou parar a apresentação e vou apresentar de novo. Às vezes dá uma bugada. Vamos ver se agora ele aparece melhor. Acho que apareceu melhor aí, né? Tá conseguindo ver melhor aí, pessoal? Aí ele tá trocando na tela, tô conseguindo ver aqui, trocando. Ok? Então vamos lá. Aqui eu já mencionei esse ponto, também falei sobre esse, e aqui a gente estava trabalhando com o artigo 651, se vocês lembram aí, e eu volto a dizer, nós estávamos falando das regras de competência, e eu já havia dito da importância, confirme por favor, o artigo 114 da Constituição Federal, traduzido aí, ampliado pela Emenda Constitucional 45. Ok? E aqui, essa seria a competência territorial, competência material original, que é essa que a gente vai trabalhar agora. Então, hoje você vai trabalhar com a competência material original e a competência material derivada. Ok? Então, essas são as duas competências. Verifique para mim se eu falei algo da competência material original. Falei alguma coisa da competência material original? Eu acho que não. Oi? Está muito baixo meu áudio. Não, né? Eu acho que não. Isso. O meu aqui Então, só é vamos lá. restritivo, ampliativo e intermediário. Rodrigo, o meu áudio está muito baixo, cara. Muito baixo mesmo. Deixa eu até ver se eu consigo aumentar aqui, mas
É melhor não mexer, que isso vai bugar tudo. Enfim. Vamos lá. O que seria essa competência material original? É aquela competência estabelecida, nós estamos falando de competência material, em face da matéria. É aquela competência estabelecida pela Constituição Federal, ok? Bom, o que trouxe de inovação e por que é importante nós estudarmos isso? Porque a gente tem que estudar quais são as matérias que a Constituição trouxe como competência da Justiça do Trabalho. E qual o direito material e como definir esse direito material dessa relação trabalhista e como que ela se abarca. Nós já havíamos falado de duas correntes, melhor dizendo, três correntes: restritiva, ampliativa e a corrente intermediária. E aí todo mundo lembra que eu mencionei que a corrente intermediária ela é aquela que prevalecia. Até dei um exemplo do Sotomayor, que era um texto do juiz, né, um juiz conhecido aí pelas suas posições extremamente garantistas, pró-trabalhador, a respeito da corrente intermediária, aquela que interpretava o caput do 114 como sendo algo intermediário, ok? Então vejam se eu mencionei isso, vejam se está tudo certo em relação a isso. E aqui a gente traz a definição. O que é competência material originária? É aquela em que a matéria é oriunda da relação de emprego, ok? Bom, mas professor, não tem aquela competência que é da relação de trabalho? Aí nós vamos entender como a relação de trabalho sendo aquela inovação trazida pela emenda constitucional 45. Então, hoje, a competência original, tá, é para conhecer e julgar lides oriundas da relação de emprego. E aí ela foi desenvolvida para configurar a relação de trabalho, ok? Então, a partir da emenda constitucional 45, nós estamos falando de uma relação de trabalho e não só uma relação de emprego, ok? Então, ó, vejam aqui uma passagem, eu até separei aqui para vocês, do seguinte sentido: a Justiça do Trabalho é competente, acho que eu estou nessa aqui, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de danos morais, patrimoniais, decorrentes de acidente de trabalho, propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuem sentença de mérito em primeiro grau, da promulgação, quando da promulgação da emenda constitucional 45. O que eu quero dizer com isso? Que a Justiça do Trabalho começou a abarcar dano moral, começou a abarcar dano material das próprias relações, não mais sendo da justiça comum. Você sofreu um acidente numa empresa, por exemplo, e queria entrar com uma ação de dano moral, extrapatrimonial, né? Dano moral, dano estético, você entraria na justiça comum. E por muito tempo ficou esse jogo de empurra-empurra. Competência da justiça comum, competência da justiça do trabalho. E hoje isso se consolidou. E eu vou fazer uma menção que está no material de súmula de vocês, que eu deixei, a importância da súmula 392. Essa súmula, eu fiz aqui a prova de vocês, essa súmula cai na prova agora do dia 18. Ok? Então é importante que vocês saibam danos materiais, danos morais individuais, danos morais coletivos, são todos esses de competência da Justiça do Trabalho. Competência essa alargada pela emenda constitucional 45. Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Me mande aqui por escrito. Só a Laura que respondeu. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu faço uma pergunta para vocês no seguinte sentido. E é um caso prático também. Um menor aprendiz, ele não recebeu os seus salários.
mas ele não tem relação de emprego, porque ele tem um contrato de ensino em que foi estabelecido entre uma empresa para treiná-lo, o cedente, o órgão público que recebe e um intermediário. No caso de discussão da relação de contrato de jovem aprendiz, é competência da Justiça do Trabalho e por quê? Vamos lá, vamos ver. Alguém? Por que, Lavínia? Vamos participar. Lavínia, os demais alunos, por quê? Preciso da interação de vocês. José Carlos está aí, Rodrigo Rocha. Cadê a galera manifestando? Não estou vendo. Deve ser algum problema. Rodrigo Rocha, por quê? José Carlos hoje está mais sossegado. Por que, Rodrigo Rocha? A pergunta é básica, né? No seguinte sentido, o que traz ali, Laline, Letícia Castro, aí, ó, mais pessoas interessadas em participar, fico feliz. Está melhorando, Rodrigo. É uma relação de trabalho ou é uma relação... Professor, você tinha falado de estagiário, o que é? Pergunta. Vou explicar de novo para você e para a Letícia. Eu tinha dito que, na verdade, o meu caso hipotético não é um caso hipotético, é um menor aprendiz. E ele não recebeu 2 meses de salário, de bolsa, né? O termo técnico é bolsa ensino. Eu perguntei, se você está lá no escritório, eu digo assim, ó, Lavínia, ou Laline, né? Eu fui lá e te resgatei da delegacia para você fazer estágio comigo. Falou, olha, Laline, faz essa inicial para mim. Aí você sentou na frente do computador, ia pesquisar no Google primeiro, né? Mas aí você teria que me responder naquele momento se você entraria com essa ação na Justiça do Trabalho ou você entraria com essa ação na Justiça Comum. O Rodrigo Rocha fez uma pergunta retórica. É uma relação de trabalho? Porque é uma relação de trabalho? Então, por que Letícia? Por que Laline? Por que é uma relação de trabalho? Como que funciona? É uma relação de emprego? É uma relação de trabalho. Isso. Concordo com a Bruna. A Bruna diz o seguinte, acho que não tem vínculo empregatício, mas é uma relação de trabalho. Vejam, o que eu quero extrair de vocês? Mesmo que ele seja um aprendiz, nós estamos falando da formação profissional dele. Percebam? Mesmo que seja uma relação de aprendiz, uma relação da formação dele, nós estamos dizendo que há uma relação de trabalho, mesmo que esse trabalho seja voltado para a sua formação profissional. Então, na verdade, quando eu digo o conceito de relação de trabalho, vocês vão acompanhar na doutrina, ele fala do direito ao seguro-desemprego, PIS-PASEP e várias ações de PIS-PASEP por causa de erro da envio de informações relacionados ao CAGED, relacionados ao seguro-desemprego, relacionado ao alvará para saque do FGTS. Vejam que, na verdade, nem sempre eu vou ter de um lado o empregador e do outro lado o empregado. Eu posso ter uma ação de um lado um segurado, do outro a Caixa Econômica Federal, para alvará de levantamento de FGTS e a competência da Justiça do Trabalho. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque, na verdade, esse jovem aprendiz, ele não prestou serviço diretamente na empresa. Ele sequer conhece a empresa, ele sequer conhece o local que funciona a empresa. Ele tem uma relação de trabalho, de formação profissional lá no, acho que é SESI, Senai, por exemplo. Ok? Então, cuidado com isso. Nem sempre, eu acho que alguém mencionou a prestação de serviço, nem sempre ele não sabe nem o endereço da empresa. Ele tem um vínculo para formação profissional. Ok? É um aspecto aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Tranquilo? Bom, ficou alguma dúvida em relação a esse ponto? Dúvidas? Ô, Bruno.
Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo muito baixinho, eu não consigo aumentar o áudio aqui de jeito nenhum. Se você puder escrever... Se eu mexer aqui, tá dando eco, não sei por quê. Mas tenta falar que às vezes eu consigo ouvir. Vou fechar meu microfone. Uma excelente pergunta da Letícia. Ela diz o seguinte, então pode haver relação de trabalho sem a prestação de serviço direta? Eu coloquei a palavra direta, tá? O Lavínia, né? A Lavínia. Sim, por exemplo, a relação de estudo para formação profissional. Eu tenho um jovem aprendiz que ele faz o curso, por exemplo, no Senai, e ele nunca foi até a empresa. Okay? Ele nunca prestou serviço para a empresa. Agora, eu posso ter também, foi mal eu confundi aqui os nomes, eu posso ter também o caso do jovem aprendiz que trabalha lá no fórum, por exemplo. Tem uma associação municipal dos jovens aprendizes. Aí ele cede esse jovem aprendiz para trabalhar lá no fórum. Isso, Letícia, é muito comum isso acontecer. Tá vendo? Eu errei os nomes e acabei acertando no exemplo. Você pode explicar para a gente. Você tinha um vínculo de trabalho com essa empresa e com o Senai. E sequer entrou na empresa, não é isso? Mas você cumpria sua carga horária no Senai. Isso aí. Uma relação de trabalho em que qualquer problema iria ser o quê? Competência da Justiça do Trabalho. Ok? Assim como a lei de estagiários. Ficou claro, Lavínia? Tranquilo? Eu quero traçar um ponto aqui sobre competência por matéria criminal. A Justiça do Trabalho tem competência para matéria criminal, senhores? E aí, matéria criminal. O que vocês acham? A Justiça é um tema de extremo debate, extrema discussão doutrinária. Não há uma resposta correta. E já adianto para os senhores, temos para todo lado correntes para defender. Então, nós temos aí as correntes para demonstrar para a gente se há ou não competência criminal. E eu vou pedir aos senhores que anote isso, porque isso não consta desse slide, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos falar primeiro de duas correntes. Eu acho que eu estou nessa aqui. Duas correntes. A primeira corrente, ela se fundamenta, tá? Ela se fundamenta pela necessidade de se evitar conflitos, decisões conflitantes em órgãos jurisdicionais diferentes, dizendo, olha, de um lado eu vou ter uma decisão trabalhista, do outro lado eu vou ter uma decisão criminal. Bom, o que ela sustenta? Ela sustenta que se eu tenho o princípio, se eu tenho a possibilidade de se adotar um único juízo, e esse juízo tiver que analisar o mesmo fato dentro da mesma perspectiva, ele pode ter competência na esfera criminal. Ok? Bom, quem que é o defensor dessa corrente? Eu já passo aqui a um exemplo para facilitar para vocês. Pois não, Aline? Acho que ele levantou a mãozinha. Professor, eu não entendi nada dessa primeira. Então vamos lá. Vou trabalhar como exemplo. Sim. Primeira corrente. Corrente que busca a unidade.
Tá? Então, beleza, deixa eu ver as solicitações aqui. Vamos lá. A Mari falou, mais devagar. Lavínia, essa corrente tem nome. A corrente tem nome, a primeira corrente. Tá? Então, vamos lá. Muito bom. É sinal que vocês estão prestando atenção. Então, vamos lá. Bom, todo mundo me ouvindo aí, né? Então, vamos alinhar aqui. Então, nós estamos em matéria criminal. Essa primeira corrente, ela entende que a Justiça do Trabalho é competente para julgar, para analisar matéria criminal, desde que o crime seja motivado nas relações de trabalho. E se você for lá no Código Penal, tem crime contra a organização do trabalho e etc. Então, essa corrente diz o seguinte, é competência da Justiça do Trabalho todos aqueles fatos relacionados com as relações de trabalho, exceto quando estivermos diante de crime praticado contra a administração pública. Primeira corrente. Essa primeira corrente lavina entende que há competência da Justiça do Trabalho para julgar crime, desde que seja o quê? Relacionado com as relações de trabalho ali envolvidas, exceto quando se for crime contra a administração pública. Isso então significa que a Justiça do Trabalho teria competência para julgar crimes contra a organização do trabalho, crimes dentro da estrutura sindical, etc, etc e etc. Ficou claro agora? Sim, obrigada. Bom, aí eu tenho como, só para deixar claro, Marcelo José Ferlin D'Ambroso, que seria aí um exponente dessa corrente. Já a segunda corrente traz o fundamento oposto, né? Porque a gente já está no 8º período, a gente já sabe. A corrente vem de um jeito, uma corrente do outro e uma no meio. Então, a primeira tem competência, por óbvio, a segunda não tem competência, a terceira está no meio termo. Então, vamos lá. A segunda corrente diz o seguinte, não possui competência a Justiça do Trabalho para matéria criminal. Por quê? Por 2 motivos. A Justiça do Trabalho não possui estrutura para recepcionar tal atribuição. E a segunda, que você corre o risco de descaracterizar a Justiça do Trabalho, quando você coloca muita matéria dentro da competência da Justiça do Trabalho. Então, esses são pontos. E aí eles vão mais além. Eles dizem, olha, o juiz do trabalho não tem na sua formação uma exigência de conhecimento penal, sabe? E aí vem um fundamento da alteração da PEC, que se transformou em emenda constitucional 45, mas para nós aqui traz só a impossibilidade por carência da estrutura em recepcionar a matéria criminal. E a terceira? A terceira tem até posicionamento do STF. A terceira corrente, vejam o que ela diz. Eu até separei aqui. A terceira e última corrente, a qual nos filiamos, admite a competência da Justiça do Trabalho em matéria criminal, se nos termos do inciso 9º do 114, que o José Carlos vai colocar para a gente, Qual artigo? artigo 114 da Constituição, inciso 9º. Sim? Vai lá. Estou te aguardando. Momento. E
enquanto o Zé Carlos procura para a gente aí, tem mais aluno aí prestando atenção? Eu não vi. Carol, não vi a Natália. O Lucas entrou agora, não usou Pelaro, o Esquiavon. Galera, tá aí? Eu tô aqui. Eu quem? Isso aí. Natália também respondeu. Tô aqui só de olho. Ó, o Zé Carlos colocou pra gente aqui. Olha a possibilidade que traz o inciso 9º. Ele colocou o caput, obrigado, Zé Carlos, e colocou o inciso 9º. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Essa terceira corrente diz o seguinte: é possível discutir matéria criminal na Justiça do Trabalho? Sim, desde que o legislador infraconstitucional faça uma lei específica para tratar dessa matéria. Então, ele diz, o inciso 9º do artigo 114 da Constituição Federal permite trabalhar com matéria criminal, competência de matéria criminal, desde que exista lei infraconstitucional delimitando essa matéria. Ficou claro isso? Ficou claro? Não. Para tipificação, não. Tanto é que eu tenho um caso lá, então, aí você tem que tomar cuidado com essa resposta, Rodrigo. Você tem que tomar cuidado, porque eu não sei todas as leis infraconstitucionais que possam trazer isso. Tem um julgado do STF que diz que não, concordo, está na doutrina, até um posicionamento da turma, né, da segunda turma, me parece, Gilmar Mendes, lá em 2006, que trata sobre isso. Isso. Olha que interessante. Não há essa previsão nesse julgado, ele faz até essa referência. Tem ele aqui no... Deixa eu pegar aqui na minha anotação. Tem uma OJ, né, uma licitação jurisprudencial, mas eu vou complementar aqui, José Carlos, dizendo o seguinte. Nós tínhamos um caso sobre um representante de um órgão municipal responsável pela fiscalização de acidentes do trabalho no âmbito de um determinado município que estava prevaricando. E aí ele incidiu na tipificação de crime contra as relações do trabalho e crimes lá contra a estrutura do trabalho. Foi transferido a competência do Ministério Público do Trabalho para a competência do Ministério Público Federal. E esse foi um julgado do plenário. Se sustentou essa remessa da competência por esse julgado que você colocou aí. Ok? Mas ainda reafirmo, para essa corrente doutrinária, seria possível, desde que houvesse regulamentação por lei infraconstitucional. Ok? Então, vamos fazer um feedback aqui, para a galera alinhar. Primeira corrente, competência da Justiça do Trabalho, comportaria a competência para as ações penais, para a competência para a área criminal. Ok? Primeira corrente, para a área criminal. Desde que não fosse crime em face da administração pública e que tivesse relação com o trabalho. Tá ok? Primeira corrente. Segunda corrente, não se permite, primeiro ok, então. Segunda corrente, não se permite competência da Justiça do Trabalho para a matéria criminal. Quais são os fundamentos? A Justiça não está preparada, a estrutura judicial não está preparada, descaracterização da jurisdição trabalhista e a falta de capacidade técnica na formação dos juízes do trabalho. Ok? Segunda corrente. Terceira corrente diz que seria possível, desde que houvesse uma lei infraconstitucional regulamentando
o inciso 9º do artigo 114. Terceira corrente. 1, 2, 3. Aí vem a pergunta do milhão. Professor, atualmente, qual a corrente que prevalece? Segunda. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Dúvidas ou dúvidas? Vamos lá. Ela diz o seguinte: para essa corrente, se houver uma lei infraconstitucional trazendo matéria criminal com base na possibilidade do artigo 114, inciso 9º, seria possível. Ok? Vejam aí, vejam o inciso 9º. Por quê? Ele é aberto, você tem uma possibilidade, ele deixa aberto o conceito. Se houvesse uma lei infraconstitucional dando a competência para a matéria criminal com base no inciso 9º do 114, aí essa corrente entende que seria possível, ok? Mas hoje o que prevalece é a não competência da Justiça do Trabalho para a matéria criminal. Ok? Ainda dúvidas? Professor, Sim. tentando trazer para um caso prático. Fiscal do Ministério do Trabalho encontrou em uma propriedade trabalhadores em condições de trabalho escravo. A Justiça do Trabalho vai julgar a parte trabalhista e vai remeter os autos. Isso. Vai remeter os autos ao Ministério Público Federal para apuração. Tá? Okay? Ela só vai julgar a relação de trabalho. Isso, ela vai fazer as multas, né? A relação de trabalho lá. Mas a competência vai ser da Justiça Federal. Perfeito, É o caso, obrigado. por exemplo, no âmbito... Vou trazer um caso conhecido aqui. No âmbito da fiscalização, os auditores foram mortos. Competência da Justiça Comum, ordinária. Ok? Vou dar um caso que eu atuei, Fernando. Havia uma suspeita de que um determinado sindicato impunha a cobrança de contribuição e não devolvia o valor. Fazia uma retenção. Reter parte do salário de alguém e não proceder o repasse é tipificado como crime. Além disso, há uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho para com as entidades sindicais. O que aconteceu? Houve um desmembramento dessa notícia-fato, que se chegou ao Ministério Público do Trabalho. Parte da notícia-fato que falava sobre a retenção do salário foi encaminhada ao Ministério Público Federal. A parte que falava das relações sindicais e de registros sindicais, de desvio das condutas sindicais, elas foram para a Justiça do Trabalho, continuou com competência do Ministério Público do Trabalho. E a outra foi desmembrada e passou a investigação para o Ministério Público Federal, que depois encaminhou a Polícia Federal para fazer a abertura de inquérito. Ficou claro, hein? Outro exemplo que eu posso tratar para você é o que você trouxe aí, o artigo 149 do Código Penal. Já foi objeto de julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, de que a competência é da Justiça Federal, que é o caso que você disse de colocar a pessoa análoga a escravo, ok? Competência da Justiça Federal. Essa é a segunda corrente.
na veia. A terceira corrente fala assim, na hipótese de existir uma lei especial, pode-se ter a competência da Justiça do Trabalho. Qual o argumento? O conceito aberto do inciso 9º do artigo 114 da Constituição Federal. Essa é a terceira corrente. Ok? Ainda dúvidas? Me dê um feedback aqui, se tem alguma dúvida. Fernando, ficou claro? Não sei se a minha internet está ruim. Está demorando para chegar aqui a resposta. Não, Laline, o inciso, o 149, no caso que eu dei, é da segunda corrente. Vai ser remetido à Justiça Federal. Ok? E aí, por fim, para tratar sobre a competência, eu quero tratar um tema aqui, relação de trabalho no âmbito da administração pública. Vamos lá. Bom, o que surge aqui como dúvida, pessoal? No âmbito da administração pública, é competência da Justiça Ordinária Comum ou é competência da Justiça do Trabalho? Eu vou pedir ao Zé Carlos que faça uma pesquisa rápida para a gente. Fernando, será sim tratada no âmbito da Justiça do Trabalho, ok? Será sim tratada no âmbito da Justiça do Trabalho. Tá ok? Professor, a dúvida ficou em relação à ação é contra a empresa contratante ou contra a entidade que dava o curso de formação e não repassou as bolsas? Contra as duas. Por quê? Por responsabilidade subsidiária. Mas o vínculo, a relação jurídica direta era com a empresa que não repassou a bolsa. Tranquilo? Então vamos lá. O STJ editou a súmula, essa que eu vou pedir o Zé Carlos para colocar para nós, a súmula 97. Ela traz um norte para a gente começar a esclarecer. Quando que a relação de trabalho no âmbito da administração pública vai ser de competência da Justiça Comum e quando que vai ser de competência da Justiça do Trabalho? Bom, é preciso você identificar o primeiro ponto. Se o vínculo jurídico do servidor e a administração pública está abarcado pelo artigo 37. Então, o vínculo está abarcado pelo artigo 37. O que diz o artigo 37 da Constituição Federal? Ele diz que o acesso a cargos, empregos e funções públicas. Essa é do STJ? É eu que tirei o som, porque para um carro de som aqui em frente. Bom, então vamos lá.
Aqui, para mim, José Carlos, eu vou fazer a leitura da súmula. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação do servidor público relativamente às vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único. A contrário senso, a partir da instituição do regime jurídico único, a competência para os servidores estatutários é da Justiça comum. E digo mais, súmula 137. Isso, súmula 137, José Carlos, pode colocar para a gente que eu separei aqui para fazer a leitura. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. Eu não sei se vocês sabem, eu advogo para 2 sindicatos, um que é conhecido e o outro dos servidores públicos. E a gente fica o seguinte, todas as ações relacionadas aos direitos dos servidores públicos do município, está aqui, ó, súmula 137, competência da Justiça Comum, desde que ele seja estatutário, que ele tenha um regime jurídico único. Porque se ele tiver feito concurso, mas ele é regido pela CLT, o regime dele é seletista, mesmo tendo processo seletivo para contratação, ele tem um contrato, a competência é da Justiça do Trabalho. Ok? E eu digo mais, está aqui, ó. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Artigo 114, inciso 1º. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidas os entes de direito público externo, da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluindo as autarquias, fundações públicas, ou seja, isso, então, os servidores estatutários que possuem regime jurídico único são regidos pela Justiça Comum Ordinária. Nos demais casos, Justiça do Trabalho, ok? Então, chegou lá um agente de combate à endemia. Eu tenho que ver se ele tem um regime jurídico único, qual o vínculo jurídico dele com a administração pública municipal. Porque se for um vínculo, nos termos da súmula 137 do STJ, eu tenho que distribuir a ação lá no fórum da Justiça Comum. Se for o vínculo, que é o meu caso, dessa última ação que eu entrei, mandado de segurança coletivo, que era fornecimento de EPI, de agentes de combate a endemias, que estavam no regime de contrato de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Inclusive, eles tinham carteira assinada. E para justificar a legitimidade, o interesse de agir, foi necessário juntar todas as cópias de carteira de trabalho, porque senão a ação seria remetida à Justiça Comum. Ficou claro? Dúvidas? Dúvidas? O Rodrigo Rocha, na sua pergunta é assim, então o servidor estatutário é na Justiça Comum nos moldes do Estatuto? Eu vou trocar para te responder. O servidor estatutário é na Justiça Comum nos moldes do regime jurídico único. Eu tenho servidores seletistas, tá? Dúvida, pessoal? Dúvida? Ninguém tem dúvida? Então, vamos lá Seria a lei do servidor público, tá? Aqui em Ubá nós temos uma lei complementar 014, é o regime jurídico deles, é uma lei complementar municipal que regulamenta o regime, a relação jurídica que eles têm. Aí você tem uma lei federal, no caso do regime jurídico único, no âmbito da Justiça Federal, e assim sucessivamente, estadual, são servidores do Estado, servidores do município e servidores da União.
Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar a questãozinha aí que a gente sempre faz. Ô Mari, eu respondi que sim. Só que eu troquei a palavra nos moldes do estatuto por nos moldes do regime jurídico. Aí a Lavínia perguntou o que seria o regime jurídico único. Ok? E aí eu coloco a pergunta para vocês para mandar para o e-mail. Cite uma possibilidade de se configurar um habeas corpus no âmbito da Justiça do Trabalho. Quando que eu posso me deparar com um habeas corpus no âmbito da Justiça do Trabalho? 5 minutinhos. Não esqueça de identificar como sendo oitavo período. Todo mundo entendeu a pergunta? Dúvida quanto à pergunta? Então eu vou só marcar o tempo. 8 horas em ponto. Quando for umas 8h05. Pesquisar. Oi, Eu só te fazer uma pergunta. Eu te mandei um e-mail sobre o negócio de questão das faltas, você recebeu? eu recebi. Eu estou enviando a ocorrência aos poucos de falta. Aí, à medida que eles forem me respondendo, eu vou passando para vocês. Ah, não, entendi, valeu. Tá joia? Falou. Lavínia, você pode colocar só o oitavo período. Só o oitavo.
Pessoal, podemos continuar? Podemos? Vamos lá. Eu vou... Eu coloquei para vocês aí o nosso próximo tópico e a gente encerra essa parte de competência, que é isso, era isso mesmo, 8º período. Ok? Fez certinho, ô Laline. Estão vendo aqui, estão vendo o slide novo aí? Bom, como eu coloquei para vocês um pouco acima aí, o nosso próximo tópico é competência em relação à pessoa. Quais são as pessoas que litigam na Justiça do Trabalho? Quem tem competência para figurar como legitimado na Justiça do Trabalho? Bom, é óbvio, eu fiz aqui um rol para vocês, é óbvio que nós temos, olhando de baixo para cima, nós temos trabalhadores e empregadores. Mas nós temos também, e eu coloquei de forma específica para vocês, nós temos sindicatos, ok? Qual a previsão legal? Para quem quiser anotar. Tudo dentro do artigo 114. Sindicatos, inciso 3º do 114 da Constituição Federal. Ok. Rodrigo, eu não sei, assim, depois eu vou até confirmar, mas eu acho que esse slide estava no material, mas eu confirmo sem problema, ok? Então, sindicatos, primeiro, inciso 3º, os entes de direito público externo, previsão, inciso 1º, órgãos da administração pública, direta, indireta, autárquica, fundacional, também no inciso 1º. Aqui eu começo a tratar com grande relevância com os senhores, ó. A União. Quando que a União vai litigar na Justiça do Trabalho? Muita atenção quanto a isso, ó. O Fernando fez uma pergunta de um outro exemplo que a gente pode trazer para cá. A União, ela ajuiza ações na Justiça do Trabalho relativas à cobrança de penalidades que a administração colocou. Lembra das multas e etc? Está aqui, ó, as penalidades administrativas impostas. Principalmente imposta a quem? Aos empregadores. E qual que é a previsão? Inciso 7º. Ok? Ficou dúvida quanto à União? Quanto a essa questão da União, senhores? Alguma dúvida? Quando a União... Tranquilo? Lembra disso, hein? O INSS, aqui é um ponto relevante também. O INSS, quando ele executa as contribuições previdenciárias reconhecidas na decisão judicial. Lavínia, qual o ponto que você quer que eu repita? Isso, a União, ela ajuiza a ação, né? Ela ingressa com as ações relativas à cobrança das penalidades administrativas e impostas por órgãos
administrativos da União. Auditores do trabalho, ela vai e ingressa com ação de execução dessas penalidades administrativas impostas. A competência é da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Já o INSS, através da AGU, ele promove o quê? Execução de contribuições previdenciárias. Então, por exemplo, reconhecer um vínculo empregatício numa decisão. E aí você tem que recolher a contribuição previdenciária. Aí o INSS atua na Justiça do Trabalho, executando aqueles empregadores que não fizeram as contribuições previdenciárias. Artigo 114. Nós estamos trabalhando com cada um dos incisos. Então, vou repetir para vocês os incisos de todos os exemplos que eu tratei. Sindicatos, inciso 3º. Entes de direito público externo, inciso 1º. Órgãos da administração pública direta, inciso 1º. A União, inciso 7º. O INSS, inciso 8º. E agora, o Ministério Público do Trabalho, nas hipóteses do parágrafo 3º, e vou pedir o Zé Carlos para colocar para a gente, nas hipóteses do parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição Federal. Então, o Ministério Público atua também como legitimado na Justiça do Trabalho. Tá aí, muito obrigado, Zé Carlos. Colocou para a gente quando que o Ministério Público do Trabalho atua. E aqui eu quero fazer um acréscimo que não está na doutrina, mas que também atua o Ministério Público do Trabalho. Quando ele está executando multa do TAC, pelo descumprimento do TAC. Tá? E isso tem que constar nas anotações dos senhores aí, a hipótese de atuação do Ministério Público do Trabalho. Ok? E, por fim, está lá, não menos importante, mas está lá também o quê? Trabalhadores e empregadores. Aí é uma relação direta em que tem competência a Justiça do Trabalho. Ok? Então, essas aqui são as competências em relação à pessoa. Alguma dúvida, pessoal, até aqui na aula? Algum ponto, alguma observação que vocês queiram fazer para que eu possa dar continuidade na matéria mais densa aí desse semestre? Então, eu particularmente, eu tenho minhas ressalvas de qualquer transporte de carga seja atividade essencial, ok? Por exemplo, atividade de transporte de malote, de dinheiro e etc. Mas, via de regra, sim. Que é um outro exemplo, Lavínia, que eu acho que esse fica bem mais claro para a gente quando nós estamos diante dos metroviários, galera do metrô. Aí é extremamente essencial. Imagina se 30% do metrô de São Paulo parar, São Paulo para junto. Tranquilo? Então, este eu acho que é um exemplo mais prático aí para vocês. Bom, pessoal, aqui eu já entro no assunto, e aí eu já posso afirmar para o Rodrigo, esse material não vai estar disponível, porque eu estou antecipando aí parte desse material, sobre as ações trabalhistas. Então, o nosso próximo tópico é as ações trabalhistas. Ok? E aí, qual a nomenclatura? Eu começo fazendo essa introdução para vocês. Nós temos as ações trabalhistas individuais e nós temos as ações trabalhistas coletivas. Daqui em diante, nós vamos usar a nomenclatura dissídio. Eu tenho os dissídios individuais e tenho uma espécie de dissídio coletivo.
Então, a partir de agora, nós vamos usar essa nomenclatura, ok? Então, é importante que vocês saibam que as ações trabalhistas também têm aquela classificação quinária. Eu tenho ações de conhecimento, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de entregar coisa e obrigação do pagamento de quantia. Eu tenho essas mesmas configurações, eu tenho para as ações trabalhistas, ok? Então, fica aqui essa primeira parte para que a Lavínia, José Carlos, me lembre na próxima aula, porque aí o material inicia em ações, está aqui na minha frente, ações trabalhistas. Lembrando que nós vamos começar dizendo sobre dissídios individuais. O que são os dissídios individuais, professores? São as ações trabalhistas individuais, aquelas que se estabelecem entre o trabalhador e o seu empregador. Nós vamos estudar também os dissídios coletivos, como também vamos estudar as ações civis coletivas, que muitas das vezes são promovidas pelo Ministério Público do Trabalho ou pelos sindicatos de categoria profissional. Ok? Tudo bem até aqui, senhores? Dúvidas? Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, e eu sempre faço porque um dia eu vou ter esperança de que a resposta vai mudar. Posso terminar a aula? Todo mundo entendeu tudo? Tranquilo, senhores? Tranquilo? Pode? Que beleza! Tá tranquilo? Aperta esse botãozinho do meio e desliga a aula, é algo assim, né? Bom, só me despeço aqui. Lavínia, Laline, você tem a palavra, pode falar. Professor, é só que eu puxei uma seta aqui nas minhas anotações. Uhum. Então, quando estava explicando sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, ele vai atuar e intervir perante o descumprimento da TAC, né? TAC. Isso. O TAC é um termo de ajustamento de conduta. Isso. Sim, quando houver greve, essas coisas, né? Do tipo. Isso, exatamente. Termo de ajuizamento de conduta? Termo de ajustamento de conduta. Isso é um termo que se estabelece, um termo, a próprio nome já diz, é um termo proposto pelo Ministério Público, pode ser tanto estadual, no nosso caso da aula, Ministério Público do Trabalho, em que há um ajuste de conduta entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa, a outra parte. Isso ligado a direitos coletivos. Esse TAC, ele tem uma é tipo um padrão, jurídica, né? Isso, tipo um contrato. Mas só que se ele for descumprido, ele vira um título a ser executado. Então, ele pega esse TAC que descumpriu, normalmente se fixa uma multa, e executa essa multa na Justiça do Trabalho. Ok? Ficou claro? Claro, obrigada, tá? Joia. Ah, tá. Deixa eu responder o Rodrigo aqui. Rodrigo, tá na página... Deixa eu abrir aqui. Tá na página 401. Ok? Então, pessoal, boa noite. Quem quiser sair, fique à vontade. Aquele abraço. Tchauzinho.